E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Redes sociais passando aqui embaixo, você pode seguir a gente. E eu queria comentar um assunto sério nesse programa de hoje, porque pouco antes das eleições presidenciais de outubro do ano passado, o pastor Ricardo Gondim fez um vídeo com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse vídeo, inclusive eu já até comentei sobre isso aqui no canal. Nesse vídeo, o pastor Ricardo falou o seguinte, abre aspas, Lula, você foi vítima de uma justiça injusta. Fecha aspas. Pois bem, nós estamos vivendo uma situação no nosso país onde muitos vândalos entraram no Palácio do Planalto, no STF, no Congresso Nacional e tocaram o terror. E nessa ocasião, logo em seguida, a mando do ministro Alexandre de Moraes, dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas foram presas em Brasília. Muitas delas estavam em outro local na hora que aconteceu isso, estavam acampadas em frente ao comando militar, o quartel, uma unidade do Exército. Nem sequer estavam participando desse descalabro, porque o nome que fizeram no Palácio do Planalto, nas instalações desses órgãos da República, o que fizeram é um descalabro, e as pessoas que efetivamente participaram disso têm sim que ser processadas, têm que ser identificadas, processadas dentro de um processo legítimo. Pois bem, dessas centenas de pessoas, ainda existem dezenas e dezenas de brasileiros que estão, até hoje, dia 10 de maio de 2023, estão ainda presas. E, de acordo com o que está sendo divulgado maciçamente nas redes sociais, os advogados dessas pessoas sequer estão sendo ouvidos pelo STF. Essas pessoas, por sinal, não têm, de acordo com o que está escrito na Constituição brasileira, não têm que ser julgadas inicialmente pela Suprema Corte. Elas têm que ser julgadas pela Justiça Federal, na primeira instância, e um juiz deve julgá-las, e se o julgamento não chegar a um termo que seja aceito pelas partes, tanto a acusação como a defesa têm o direito de recorrer a uma outra instância da justiça, e se de novo eles não estiverem satisfeitos com o resultado, eles podem recorrer a uma outra instância, ao Superior Tribunal de Justiça, e só então o caso seria levado à Suprema Corte. Mas, como eu falei, essas pessoas estão sendo julgadas direto pela Suprema Corte. E é curioso que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, eu não considero esse cara um presidente legítimo do Brasil. Ele não é. Ele não é. As eleições foram manipuladas, censura foi imposta, mesmo tendo a ministra do STF, Carmen Lúcia, dizendo que iria admitir só aquela vez a censura, mas que se tivesse qualquer resquício, qualquer sombra, qualquer coisa que pudesse denotar censura, essa decisão teria que ser revista imediatamente, enfim. E o que se está vendo aí no Brasil é a continuação de um estado de exceção. Pois bem, eu quero perguntar para o pastor Ricardo, e agora eu vou precisar da sua ajuda, você que está me assistindo, você tem uma tarefa a fazer, é divulgar esse vídeo maciçamente.
maciçamente, porque o que está acontecendo no Brasil hoje, em 2023, é algo totalmente absurdo. Eu quero perguntar ao pastor Ricardo, e eu quero pedir que você divulgue esse vídeo até que ele chegue aos olhos do pastor Ricardo Gondim. E eu conheço o pastor Ricardo Gondim pessoalmente, ele já esteve na minha casa, já comeu na minha cozinha, em Londrina, no Paraná. Você lembra disso, pastor? Rua Marília, número 140, em Londrina, no Paraná. Quando o senhor e a sua esposa, Silvia Jerusa, saíram de São Paulo naquele Commodoro cinza que você tinha, e foi até a minha casa, e se hospedou lá, e a gente comeu juntos. E você lembra disso? Só que eu não tenho mais o contato do pastor Ricardo, perdi o contato, não tenho mais, então eu estou pedindo a você que está me assistindo, porque se eu tivesse eu mandaria direto para ele, pelo WhatsApp ou qualquer outra forma de contato, mas eu não tenho mais. E eu quero pedir a você que está me assistindo que me ajude a divulgar esse vídeo para que esse vídeo chegue até ele. Eu quero perguntar para o senhor, pastor Ricardo, o que é que você me diz de advogados que peticionam, que dão entrada, que protocolam uma petição no Supremo Tribunal Federal às 11h57 e à meia-noite, isso foi 11h57 da noite, e à meia-noite já existe um parecer de 42 páginas de um ministro da Suprema Corte negando a solicitação, a petição desse advogado. O que você me diz disso? É justiça justa, na sua opinião? O que você me diz de um processo que não tem fim? O que você me diz de um processo onde a vítima, o acusador e o julgador são as mesmas, né, a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Essa é a frase correta. O que você me diz? Onde o processo que o julgador, o acusador e a vítima é a mesma pessoa e que, ao mesmo tempo, já que ele é o julgador, ele simplesmente nega, bloqueia acesso aos advogados daqueles que estão sendo processados. Isso é justiça justa, na sua opinião, Ricardo? O que você me diz de um processo onde advogados não têm acesso ao documento, aos autos por inteiro? Isso soa no seu ouvido, pastor Ricardo, uma justiça justa? O que você me diz de uma situação onde mães que são réis primárias, com filhos menores de 12 anos de idade, onde a lei determina que essas mulheres devem responder processo em liberdade, mas que, nesse caso, essas mulheres ainda estão encarceradas até hoje. Isso soa justiça justa para o senhor? O que você me diz de pessoas serem mantidas enjauladas numa cadeia sem provas de que elas estavam, de fato, cometendo aqueles crimes que estão sendo acusadas, que, na verdade, nem a acusação está sendo feita de forma clara. Mas, enfim, tem pessoas que estão presas sem que provas dos atos delas sejam mostradas. Isso soa para o senhor como justiça justa, pastor Ricardo? Porque a sua fala para aquele ex-presidiário me deixou estarrecido.
quando você disse que ele foi vítima de uma justiça injusta. Porém, o processo ele teve ampla defesa, seu advogado teve acesso irrestrito a todos os autos, provas foram mostradas, essas provas foram analisadas de novo numa corte superior à primeira instância, num tribunal regional em Porto Alegre, e por unanimidade, desembargadores aceitaram essas provas, aumentaram a pena. Esse indivíduo ele foi para uma corte acima do Tribunal Regional de Porto Alegre e lá no Tribunal Superior Tribunal de Justiça, o processo dele foi negado, o recurso dele foi negado, e por uma gambiarra dos ministros amiguinhos da Suprema Corte, ele foi solto da prisão com esse argumento de que o processo começou na vara, na corte errada. Exatamente o que está acontecendo agora com esses que estão presos, onde não deveriam ser julgados na Suprema Corte. Isso não lhe incomoda? Isso não lhe diz nada, Ricardo? Nada. Nada, está tudo bem. Você está em paz com a sua consciência quando você deita a cabeça no travesseiro, sua cabeça descabelada? Você está em paz com ela? Com essa consciência? Me diga. Responda. Eu sei que você sabe falar, eu sei que você sabe, você tem um dom da oratória. Pois bem, eu quero ouvir a sua oratória nesse caso. O senhor está satisfeito com a justiça brasileira? Os senhores senadores, deputados, estão satisfeitos com o que está acontecendo com a justiça desse país? O que nós estamos vivendo é um estado de exceção no Brasil, onde pessoas estão presas sem respeitar o devido processo legal, sem provas, sem sequer terem fisicamente estado naquele ambiente onde foi depredado, onde foi vandalizado, né, os prédios das Supremas, né, das Cortes Supremas do Brasil, do STF, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão com as suas consciências tranquilas, senhores deputados e senadores? Os outros ministros da Suprema Corte, do STF, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Nunes Marques, vocês estão com a consciência de vocês tranquila? Ou isso não tem mais, vocês não se incomodam mais com isso? Acorda, Brasil.